Era uma quarta-feira comum do início de junho em Los Angeles, quando Gilberto Gil acordou em seu hotel com uma sensação estranha no peito. Havia chegado aos Estados Unidos 2 dias antes para uma série de reuniões sobre um projeto musical internacional, mas naquela manhã, algo o inquietava profundamente. O sol da Califórnia entrava pela janela do quarto no Beverly Hills Hotel, iluminando os tons dourados do mobiliário clássico, mas Gil mal notava a beleza ao redor. Sua mente estava inquieta, como se alguma força invisível estivesse puxando seu coração em uma direção específica. Aos 81 anos, depois de décadas fazendo música, depois de ter sido ministro da Cultura do Brasil, depois de ter vivido intensamente cada momento da vida, Gil havia desenvolvido uma intuição aguçada para pressentimentos. Já havia sentido isso antes, momentos em que o universo parecia sussurrar mensagens que apenas o coração conseguia decifrar. E naquele dia, algo sussurrava insistentemente em seu coração que ele precisava estar em outro lugar, cuidando de alguém que amava profundamente. Gil estava hospedado em um dos hotéis mais tradicionais de Beverly Hills, preparando-se para mais um dia de reuniões com produtores americanos interessados em seu trabalho. O projeto era ambicioso, uma colaboração internacional que reuniria artistas de diferentes continentes para criar um álbum sobre diversidade cultural. Era exatamente o tipo de trabalho que o motivava nessa fase da vida. Música com propósito. Arte que pudesse construir pontes entre culturas diferentes. Tinha a agenda relativamente livre naquela quarta-feira. Apenas um almoço com executivos da gravadora Universal Music, no famoso restaurante Spago, e uma entrevista para a revista Rolling Stone sobre sua carreira e influência na música mundial. Nada que não pudesse ser cancelado se fosse necessário. Na verdade, Gil sempre organizava sua agenda de forma a ter flexibilidade para os momentos que realmente importavam. E havia aprendido, ao longo dos anos, que esses momentos raramente seguiam cronogramas pré-estabelecidos. Por volta das 10 da manhã, enquanto tomava seu café da manhã no quarto, café brasileiro que sempre pedia para ser preparado especialmente, pães integrais, frutas frescas e mel, olhando a movimentação característica de Los Angeles pela janela panorâmica, seu celular tocou. O número que apareceu na tela fez seu coração acelerar ligeiramente. Era Sandra, sua esposa, ligando do Brasil, onde estava cuidando de alguns negócios da família relacionados aos direitos autorais de suas músicas. "Gil, você está bem?" perguntou Sandra, e algo no tom dela confirmou imediatamente o pressentimento que ele vinha sentindo desde que acordara. Havia uma urgência sutil na voz de Sandra, mascarada por uma tentativa de soar casual. Mas Gil a conhecia há décadas e conseguia ler cada nuance de sua voz. "Estou sim, meu amor." "Por que a pergunta?" respondeu Gil, já se preparando mentalmente para ouvir algo que confirmaria suas suspeitas. "Acabei de falar com a Preta. Ela está diferente. A voz dela estava estranha. Disse que está tudo bem, mas você sabe como ela é. Não gosta de preocupar a gente. Há algo na forma como ela falou que me deixou inquieta." Gil conhecia a filha, melhor que ninguém no mundo. Preta Gil sempre foi uma mulher forte, determinada, cheia de vida, herdeira não apenas de seus genes musicais, mas também de sua personalidade vibrante e resiliente. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ela mantinha o sorriso no rosto e aquela gargalhada contagiante que herdou dele, capaz de iluminar qualquer ambiente. Mas desde o diagnóstico de câncer no intestino no início de 2023, Gil havia aprendido a ler nas entrelinhas cada palavra da filha, cada pausa nas conversas, cada tom ligeiramente diferente do habitual. O câncer havia mudado tudo na dinâmica familiar. Não apenas a rotina prática, mas principalmente a forma como se comunicavam. Preta, que sempre foi transparente e direta, havia desenvolvido uma tendência protetora de minimizar seus sentimentos para não preocupar a família. E Gil, por sua vez, havia se tornado um detector ultrassensível de qualquer variação no humor ou bem-estar da filha.
Se Sandra havia notado algo diferente na voz dela, era porque realmente havia algo errado. "Onde ela está agora?" perguntou Gil, já se levantando da poltrona estofada em tecido bege onde estava sentado, caminhando até a janela para observar o movimento da cidade lá embaixo, como se a paisagem pudesse lhe dar alguma pista sobre o que fazer. "Aqui em Los Angeles também. Está fazendo o acompanhamento médico que comentou com a gente, lembra? Aquelas consultas com os especialistas americanos do Cedars-Sinai Medical Center." Mas Gil, algo na voz dela, me deixou preocupada. Ela disse que estava descansando, mas desde o início do tratamento do câncer, você sabe como ela fica quando não quer nos preocupar. É como se ela criasse uma barreira de proteção ao redor de si mesma. Gil sentiu o coração acelerar e uma familiar pontada de ansiedade no estômago. Preta havia viajado para Los Angeles para consultas com alguns dos melhores oncologistas americanos, parte do acompanhamento rigoroso que fazia desde o diagnóstico do câncer. Ela havia mencionado, algumas semanas antes, que aproveitaria a viagem para fazer alguns exames complementares e conversar com especialistas sobre opções de tratamento inovador disponíveis nos Estados Unidos. O que deveria ser uma viagem de esperança e cuidado médico havia se transformado em algo que deixava toda a família apreensiva, principalmente porque Preta havia insistido em fazer a viagem sozinha. "Você tem o endereço onde ela está hospedada?" perguntou Gil, já caminhando em direção ao closet para pegar uma roupa mais apropriada para sair. Sua mente já estava funcionando no modo pai protetor, aquele estado que ativava sempre que sentia que um de seus filhos precisava dele. "Tenho sim. É um centro médico em Beverly Hills, mas ela está hospedada no Chateau Marmont." Gil, ela disse especificamente que não queria visitas, que os médicos recomendaram repouso total entre as consultas e que precisava de alguns dias para processar as informações que está recebendo. "Sandra, quando nossa filha diz que não quer visitas, é exatamente quando ela mais precisa delas. Você sabe disso tão bem quanto eu." Interrompeu Gil suavemente, mas com convicção absoluta. Gil conhecia Preta desde que ela era uma menininha de cabelos crespos e olhos brilhantes, sempre cheia de energia e curiosidade sobre o mundo. Sabia quando ela estava realmente bem e quando estava apenas fingindo estar bem para proteger as pessoas que amava. Durante toda a infância e adolescência dela, ele havia desenvolvido um radar paternal que captava os menores sinais de que algo não estava certo. E naquele momento, todo o seu instinto paternal gritava urgentemente que sua filha precisava dele, independentemente do que ela pudesse ter dito sobre querer ficar sozinha. A relação entre Gil e Preta sempre foi especial. Não apenas pela música que compartilhavam, ela havia herdado seu talento e paixão pela arte, mas principalmente pela conexão emocional profunda que existia entre eles. Preta era, em muitos aspectos, a versão feminina dele. Determinada, sensível, forte, mas também vulnerável de uma forma que poucas pessoas conseguiam ver. Gil sempre soube que, por trás da personalidade pública vibrante e confiante da filha, existia uma pessoa que sentia tudo muito intensamente e que, nos momentos mais difíceis, preferia se isolar a mostrar fragilidade. Cancelou todos os compromissos do dia com algumas ligações rápidas e diretas. Ligou primeiro para seu empresário em Los Angeles, explicando que tinha uma emergência familiar e que todas as reuniões teriam que ser reagendadas. O empresário tentou argumentar sobre a importância do encontro com a Universal Music, mencionando que executivos haviam voado especialmente de Nova York para o encontro, mas Gil foi categórico. "Família vem primeiro, sempre, em qualquer circunstância. Explique a situação, peça desculpas em meu nome e remarquemos tudo para a próxima semana." Em seguida, ligou para a jornalista da Rolling Stone, uma mulher brasileira que vivia em Los Angeles e que estava muito animada com a entrevista. "Luciana, preciso cancelar nossa conversa hoje. Surgiu algo urgente com minha filha." "Você tem filhos?" "Tenho 2, ela respondeu. "Então você entende.
Quando um filho precisa da gente, tudo mais pode esperar. A jornalista não apenas entendeu, mas se ofereceu para ajudar no que fosse necessário, demonstrando a solidariedade que só quem é pai ou mãe consegue compreender completamente. Pegou um carro alugado, um SUV confortável que havia reservado, para se locomover pela cidade durante a estadia, e seguiu em direção ao Chateau Marmont, o icônico hotel onde Preta estava hospedada. O Chateau Marmont era conhecido por hospedar celebridades que buscavam privacidade e discrição, o que explicava a escolha de Preta. Era exatamente o tipo de lugar onde ela se sentiria segura para lidar com questões pessoais longe dos olhares curiosos da imprensa. Durante o trajeto pelas movimentadas ruas de Los Angeles, Gil se perdeu em lembranças e reflexões sobre sua relação com Preta. Lembrou-se de quando ela era pequena e ele estava sempre viajando no auge de sua carreira internacional. Havia períodos em que ficava semanas longe de casa e, quando voltava, Preta sempre corria para seus braços como se não o visse há anos. "Papai, você cantou para muita gente enquanto estava fora?" ela perguntava. "Cantei sim, minha filha, mas nenhuma música soa tão bonita quanto sua risada quando você me vê chegando em casa." Lembrou-se também dos momentos mais desafiadores da adolescência dela, quando Preta estava construindo sua própria identidade artística e enfrentando as inevitáveis comparações com o pai famoso. Houve uma época em que ela questionou se queria mesmo seguir carreira musical, com medo de viver sempre à sombra de Gil. "Pai, como é que eu vou saber se as pessoas gostam da minha música ou só estão sendo gentis porque sou sua filha?" Ele lembrava perfeitamente de ter sentado com ela no jardim de casa em uma tarde de domingo e explicado: "Minha filha, talento não se herda por sobrenome, se desenvolve por paixão, trabalho e autenticidade. Quando você canta, eu vejo uma artista única, não uma versão de mim. E o mundo também vai ver isso." Durante toda a batalha contra o câncer, esse instinto paternal havia se tornado ainda mais aguçado e sensível. Desde janeiro de 2023, quando Preta recebeu o diagnóstico que mudou a vida de toda a família, Gil havia aprendido a interpretar cada silêncio durante as conversas telefônicas, cada pausa antes de uma resposta, cada "estou bem", dito com um tom ligeiramente diferente do habitual. Era como se o câncer tivesse tornado a conexão entre pai e filha ainda mais intensa, mais sensível a qualquer mudança no estado emocional dela. O diagnóstico havia sido um choque para toda a família. Preta sempre foi uma pessoa saudável, ativa, que cuidava bem do corpo e da mente. Quando os primeiros sintomas apareceram, ela inicialmente os atribuiu ao estresse da carreira, à correria dos shows, às demandas da vida artística. Foi Gil quem insistiu para que ela procurasse um médico e fizesse exames mais detalhados. "Minha filha, quando o corpo fala, a gente precisa escutar. Não custa nada verificar." Ele havia dito, sem imaginar que suas palavras poderiam salvar a vida dela. O dia do diagnóstico estava gravado para sempre na memória de Gil. Preta ligou chorando, mal conseguindo formar as palavras. "Pai, é câncer. Os médicos disseram que é câncer no intestino." Gil sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés, mas sua primeira reação foi de força e determinação. "Minha filha, vamos lutar juntos. Você não está sozinha nem por um segundo nessa batalha. Vamos buscar os melhores médicos, os melhores tratamentos e vamos vencer isso juntos." Sempre que sua filha precisava, algo dentro dele simplesmente sabia, como se existisse um fio invisível conectando o coração dele ao dela. Sempre que ela estava em dificuldades, física ou emocionalmente, esse fio puxava Gil em sua direção, com uma força irresistível. Mas desde a doença, esse fio havia se tornado quase um radar ultrassensível, captando até os menores sinais de que Preta não estava bem, mesmo quando ela tentava esconder ou minimizar seus sentimentos. Havia episódios marcantes durante o tratamento que demonstravam essa conexão especial.
Uma vez, Gil estava em São Paulo para uma reunião quando, do nada, sentiu uma urgência inexplicável de ligar para a Preta. Quando ligou, descobriu que ela estava no hospital fazendo quimioterapia e havia tido uma reação alérgica ao medicamento. "Como você soube, pai? Eu nem tinha contado para ninguém ainda." Ela perguntou surpresa. "Coração de pai funciona assim, minha filha. A gente sente quando vocês precisam da gente, mesmo à distância." O trânsito de Los Angeles estava mais intenso que o normal, típico de uma tarde de quarta-feira, mas Gil não se importava com a demora. Na verdade, o tempo extra no carro lhe dava a oportunidade de se preparar emocionalmente para encontrar Preta. Ele sabia que, independentemente do estado em que a encontrasse, precisaria ser forte, positivo e transmitir toda a energia necessária para apoiá-la. Durante o tratamento, Gil havia aprendido que seu papel não era apenas de pai, mas também de fonte de força, esperança e determinação para a filha. Finalmente chegou ao Chateau Marmont, um hotel que exalava charme e história, escondido nas colinas de West Hollywood. O prédio, em estilo castelo francês, estava envolto por jardins exuberantes e oferecia a privacidade que celebridades e artistas procuravam quando precisavam se afastar dos holofotes. Gil entendeu imediatamente por que Preta havia escolhido aquele lugar. Era discreto, sofisticado e oferecia o ambiente tranquilo que ela necessitava durante um período tão delicado. Estacionou o carro no valet parking e caminhou até a recepção, localizada em um lobby elegante, decorado com móveis vintage e obras de arte cuidadosamente selecionadas. O ambiente tinha uma atmosfera acolhedora e sofisticada, com luz natural filtrando através de grandes janelas e plantas que criavam uma sensação de oásis urbano. Atrás do balcão de recepção, um jovem recepcionista bem vestido o recebeu, com um sorriso profissional e discreto. "Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo?" "Boa tarde. Estou procurando minha filha, Preta Gil. Ela está hospedada aqui para acompanhamento médico", disse Gil, tentando manter a voz calma, mas não conseguindo esconder completamente a preocupação que sentia. O recepcionista, que claramente reconheceu tanto o nome de Gil quanto o de Preta, verificou discretamente o sistema do hotel. "Sim, senhor Gil. Mas a senhora Preta deixou instruções específicas de que não receberia visitas. Os médicos recomendaram repouso absoluto entre as consultas, e ela solicitou que respeitássemos completamente sua privacidade." Gil sorriu com a paciência de quem já havia passado por muitas situações similares na vida, mas com a determinação de um pai que sabia que sua filha precisava dele. "Rapaz, eu sou Gilberto Gil, pai da Preta. Vim de longe e tenho o pressentimento muito forte de que minha filha precisa de mim neste momento. Durante todo o tratamento dela contra o câncer, aprendi a reconhecer quando ela realmente precisa de espaço e quando está apenas tentando nos proteger da preocupação. E hoje, tenho certeza de que é o segundo caso. Você poderia pelo menos avisar que estou aqui?" O jovem hesitou por um momento, claramente reconhecendo quem era Gil e respeitando tanto sua fama quanto sua obviedade e preocupação paternal, mas ainda assim tentando seguir as regras rigorosas de privacidade do hotel. "Senhor Gil, compreendo perfeitamente sua situação, mas preciso respeitar as instruções da hóspede. Deixe-me verificar com o gerente geral. Talvez ele possa encontrar uma forma de ajudar respeitando os desejos de sua filha." "Agradeço muito sua compreensão. Estarei aqui aguardando", respondeu Gil, dirigindo-se para uma das poltronas de couro do lobby, onde se sentou, mas não conseguiu relaxar. Sua mente estava completamente focada em Preta e no que poderia estar acontecendo com ela. Alguns minutos depois, um homem elegante de meia-idade, vestindo um terno impecável, apareceu na recepção caminhando diretamente em direção a Gale. "Senhor Gil, é uma honra imensa recebê-lo aqui. Sou o Sr. Anderson, gerente-geral do Chateau Marmont. Entendo perfeitamente sua preocupação, mas sua filha realmente solicitou privacidade total. Ela mencionou especificamente que estava passando
por um período delicado do tratamento médico e que precisava de alguns dias de isolamento para processar informações importantes que recebeu dos médicos. Sr. Anderson, sou pai há décadas e tenho vários filhos. Conheço minha filha melhor que qualquer pessoa neste mundo. Desde que ela começou a batalha contra o câncer, desenvolvi um instinto ainda mais aguçado para perceber quando ela precisa de apoio, mesmo quando ela diz o contrário. Algo me trouxe até aqui hoje. Uma força que não consigo explicar racionalmente, e não foi coincidência. Posso pelo menos tentar falar com ela? Se ela realmente não quiser me ver, eu respeito. E vou embora imediatamente. O gerente estudou o rosto de Gil por um longo momento, observando a sincera preocupação paternal estampada em seus olhos. A angústia genuína de um pai que sabia intuitivamente que sua filha estava enfrentando não apenas os desafios físicos da doença, mas também todo o peso emocional e psicológico que acompanhava o tratamento contra o câncer. Era impossível não se sensibilizar com aquela demonstração pura de amor paternal. "Deixe-me falar com ela primeiro", disse finalmente, após uma pausa reflexiva. "Vou explicar que o senhor está aqui, que veio especialmente para vê-la, e deixar que ela decida. Sei que ela está aguardando resultados de alguns exames importantes, então talvez seja realmente um momento em que precise de apoio familiar, mesmo que ela não admita isso conscientemente." Gil sentiu uma onda de gratidão pelo gerente. "Muito obrigado pela compreensão. Sei que vocês precisam respeitar a privacidade dos hóspedes, mas às vezes o coração de pai fala mais alto que protocolos." Enquanto aguardava no lobby do hotel, Jill se sentou em uma poltrona confortável, próxima às janelas que ofereciam uma vista parcial da movimentação de West Hollywood. O ambiente do Chateau Marmont era propositalmente relaxante, com música, ambiente suave, iluminação cuidadosamente planejada e uma decoração que combinava a elegância clássica com toques modernos. Mas sua mente não estava registrando nenhum desses detalhes. Estava completamente focada na filha e em tudo o que ela havia enfrentado nos últimos meses. Gil aproveitou aqueles minutos de espera para refletir sobre a jornada que toda a família havia percorrido desde o diagnóstico. O câncer não afeta apenas a pessoa doente. Ele transforma a dinâmica familiar inteira, mexe com medos profundos, força todos a confrontarem a fragilidade da vida e a preciosidade de cada momento compartilhado. Para Gil, que sempre foi um homem de fé e positividade, ver a filha enfrentando uma doença tão séria havia sido um dos maiores desafios de sua vida. Lembrou-se das primeiras semanas após o diagnóstico, quando Preta oscilava entre momentos de coragem impressionante e episódios de desespero compreensível. "Pai, e se eu não conseguir vencer isso? E se a música que eu ainda não compus ficar para sempre no silêncio?" Ela havia perguntado em uma conversa especialmente difícil. Gil lembrava de ter segurado as mãos dela e respondido: "Minha filha, a música que você já trouxe para o mundo já é um legado eterno. Mas vamos lutar para que você possa compor muitas outras, porque o mundo precisa da sua voz, da sua arte, da sua luz." Durante todo o tratamento, Gil havia se tornado não apenas um pai, mas um estudioso do câncer, pesquisando tratamentos, conversando com médicos, buscando sempre a melhor informação para ajudar Preta a tomar decisões informadas sobre seu cuidado. Ele havia aprendido sobre quimioterapia, imunoterapia, efeitos colaterais, cuidados paliativos, estatísticas de sobrevivência, tudo para poder ser o melhor suporte possível para a filha. Também havia se tornado um observador atento dos estados emocionais de Preta, aprendendo a identificar quando ela estava genuinamente bem versus quando estava apenas performando bem-estar para proteger a família. Gil descobriu que Preta havia herdado dele não apenas o talento musical, mas também a tendência de ser forte para os outros, mesmo quando estava quebrada por dentro. 15 minutos depois, que pareceram uma eternidade para Gil, o Sr. Anderson retornou com uma expressão compreensiva e ligeiramente preocupada. "Sr. Gil, ela quer vê-lo."
Mas preciso avisá-lo que sua filha está passando por um momento particularmente difícil. Recebeu alguns resultados de exames hoje, e embora os médicos tenham assegurado que está tudo dentro do esperado para esta fase do tratamento, ela está emocionalmente muito abalada. O peso psicológico de tudo isso às vezes é maior e mais desafiador que a própria doença física. Gil sentiu o coração apertar, com uma mistura de alívio por poder vê-la e preocupação pelo estado emocional em que a encontraria. Entendo perfeitamente. Posso vê-la agora? Claro! Ela está na suíte 1205, no 12º andar. O elevador é logo ali. E Sr. Gil? Ela disse que sabia que o senhor viria, mesmo tendo pedido para não receber visitas. Disse que conhece o coração de pai que o senhor tem. Gil sorriu pela primeira vez, desde que havia recebido a ligação de Sandra. Era típico de Preta. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela conseguia demonstrar o quanto conhecia e valorizava o amor da família. Gil caminhou pelo corredor silencioso e elegantemente decorado do hotel, seu coração batendo mais forte a cada passo que dava em direção ao elevador. Havia enfrentado grandes palcos ao redor do mundo, multidões de milhares de pessoas, reuniões com líderes políticos, situações de pressão internacional. Mas nenhuma dessas situações o deixava tão nervoso quanto os momentos em que precisava ser simplesmente pai. Especialmente desde que Preta havia começado sua batalha contra o câncer. O elevador subiu lentamente e Gil aproveitou aqueles momentos para respirar profundamente e se preparar emocionalmente para o encontro. Ele sabia que, independentemente do estado em que encontrasse Preta, precisaria ser uma fonte de força e positividade para ela. Durante todo o tratamento, havia aprendido que sua energia emocional influenciava diretamente o estado de espírito da filha. Quando chegou ao 12º andar, Gil caminhou pelo corredor silencioso, observando a decoração sofisticada e as portas numeradas até encontrar a suíte 1205. Parou em frente à porta por alguns segundos, respirou fundo mais, uma vez e bateu levemente. "Preta, é o papai! Pode entrar!" Veio a voz familiar do outro lado, mas Gil imediatamente percebeu algo diferente no tom. Era a mesma voz que ele conhecia há 49 anos, desde que ela era um bebê, mas havia uma fragilidade ali que ele raramente havia ouvido. Era a voz de alguém que estava lutando para manter a compostura, mas que estava emocionalmente exausta. Gil abriu a porta devagar e entrou na suíte elegante e espaçosa. O ambiente estava iluminado por uma luz suave e natural que entrava através das grandes janelas com vista para as colinas de Hollywood. A decoração era refinada, com móveis confortáveis, obras de arte nas paredes e um grande buquê de flores frescas sobre uma mesa lateral. Mas Gil mal registrou esses detalhes porque sua atenção estava completamente focada na figura sentada na cama. Quando seus olhos finalmente encontraram Preta, o mundo parou por um instante. Ali estava ela, Preta Gil, sua filha, sua princesa, sua guerreira, a mulher forte que havia herdado sua paixão pela música e sua determinação para enfrentar desafios. Mas não era a mesma mulher vibrante, cheia de brilho e gargalhada solta que ele conhecia. O tratamento havia deixado marcas visíveis que, por mais que Gil estivesse preparado, ainda o impactaram profundamente. Ela estava mais magra do que quando se viram pela última vez, com a pele pálida típica de quem está passando por quimioterapia, e completamente careca, embora usasse um lenço colorido e elegante na cabeça, escolhido com o mesmo cuidado estético que sempre caracterizou seu estilo pessoal. Mas o que mais chamou a atenção de Gil não foi a aparência física transformada pelo tratamento, foi o olhar. Havia uma mistura complexa de emoções nos olhos dela ao vê-lo. Cansaço acumulado de meses de tratamento, medo do que o futuro poderia trazer, mas também um alívio profundo e inegável por vê-lo ali. Era como se a presença dele representasse segurança em meio ao caos emocional que ela estava vivendo. Gil engoliu seco, sentindo uma onda de emoções que ameaçava quebrar a compostura que estava tentando manter.
Não disse nada imediatamente. Em vez disso, simplesmente se aproximou da cama e sentou ao lado dela, segurando sua mão com a delicadeza infinita de quem segura um cristal rachado, mas ainda infinitamente belo e precioso. As mãos dela estavam mais frias do que o normal, outro efeito colateral do tratamento que Gil havia aprendido a reconhecer. Mas o aperto que ela deu na mão dele foi firme, como se estivesse se ancorando na presença paterna para não se deixar levar pela tempestade emocional que estava enfrentando. Ela tentou sorrir, fazendo um esforço visível para parecer mais forte do que se sentia naquele momento. Pai, eu disse que não queria visitas porque... Shh. Jill a interrompeu suavemente, colocando o dedo indicador gentilmente sobre os lábios dela. Você não precisa explicar nada. Eu só precisava estar aqui. Quando um pai sente que a filha precisa dele, não existe distância, compromisso ou obstáculo que impeça. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela vinha tentando conter há horas, e Jill também sentiu os próprios olhos marejarem. Era como se o tempo tivesse voltado décadas no passado, como se ela fosse novamente aquela menininha assustada no primeiro dia de escola, quando chorou segurando a mão dele e pedindo para não ter que ficar sozinha. E ele era ainda o pai que sempre prometeu protegê-la de tudo que pudesse machucá-la no mundo. Mas o que fazer quando a dor vem de dentro do próprio corpo? Quando nem a música consegue curar o que está fisicamente machucado? Quando o inimigo é invisível e microscópico, atacando células, invadindo sonhos, ameaçando esperanças e planos futuros? Jill, seguindo um instinto que era puro amor paternal, começou a cantar, baixinho, quase sussurrando, como um mantra, como uma oração, como fazia quando ela era pequena e acordava assustada com pesadelos no meio da noite, e ele ia até o quarto dela com o violão para cantar até que ela voltasse. A dormir tranquila. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Todo homem tem Maria, toda rosa tem espinho, toda saudade tem lágrima, todo amor tem carinho. E ali, naquele quarto de hotel em Beverly Hills, com vista para as colinas de Hollywood, com os olhos molhados e o coração estraçalhado pela dor de ver a filha sofrendo, ele entendeu com uma clareza cristalina. Ela estava lutando uma batalha corajosa. E ele também estava lutando, não contra as células cancerígenas, mas contra o sentimento de impotência de não poder tomar a dor dela para si mesmo. Não era uma luta por aplausos ou reconhecimento. Não era uma batalha por fama ou sucesso profissional. Era uma luta pela vida da filha, pelo futuro que ainda tinham para construir juntos, pelas músicas que ainda precisavam compor e cantar em dueto, pelos netos que talvez ela ainda desse a ele, pelas conversas que ainda precisavam ter, pelos abraços que ainda precisavam trocar. Pai, Preta sussurrou, sua voz embargada de emoção. Os médicos disseram hoje que o tratamento está funcionando melhor do que esperavam. As células cancerígenas diminuíram significativamente e há indicações muito positivas de que estou respondendo bem à quimioterapia. Mas alguns dias são emocionalmente mais difíceis do que outros, e hoje foi um desses dias. Eu não queria que vocês se preocupassem desnecessariamente, mas quando o médico foi explicar os detalhes técnicos, eu me senti perdida e assustada. Jill sentiu uma mistura de alívio pelas boas notícias médicas e compreensão total pelo estado emocional da filha. Minha filha, disse ele, acariciando sua mão com movimentos suaves e reconfortantes. Preocupação não é fardo quando vem do amor verdadeiro. É força, é energia positiva, é tudo o que uma família pode oferecer para ajudar no processo de cura, e você nunca jamais estará sozinha nessa batalha. Durante as horas seguintes, pai e filha conversaram sobre tudo. Sobre os detalhes do tratamento, sobre os medos que Preta vinha guardando para si mesma, sobre as esperanças que tinha para o futuro, sobre músicas que queria compor quando estivesse totalmente recuperada. Jill ouviu cada palavra com atenção total,
oferecendo não apenas presença física, mas também suporte emocional e espiritual. Preta contou sobre os momentos mais difíceis do tratamento, as manhãs em que acordava enjoada pela quimioterapia, os dias em que se sentia fraca demais para sair da cama, as noites em que ficava acordada pensando no futuro incerto. Mas também falou sobre as pequenas vitórias, os dias em que se sentia bem o suficiente para tocar violão, as conversas inspiradoras com outros pacientes em tratamento, a gratidão crescente por cada momento de bem-estar. Pai, sabe o que mais me assusta? Ela perguntou em um momento de particular vulnerabilidade. Não é nem a possibilidade de morrer, é a possibilidade de não conseguir mais fazer música como antes, de perder a voz, de não ter energia para criar. A música é tão parte de mim que não sei quem eu seria sem ela. Gil segurou as duas mãos dela entre as suas. Minha filha, a música não está apenas na sua voz ou na sua energia física. Está na sua alma, no seu coração, na forma como você vê o mundo. Mesmo se tivesse que mudar a forma de expressar sua arte, você continuaria sendo a artista sensível e talentosa que sempre foi. E além disso, você vai se recuperar completamente e voltar a cantar com ainda mais força e significado. Gil cancelou todos os compromissos que tinha nos Estados Unidos para os próximos dias. Ligou para seu empresário, para a gravadora, para a revista, explicando que tinha uma situação familiar que exigia sua presença total. Ficou ali, no hotel, dias inteiros ao lado da filha, cantando para ela quando ela pedia, conversando sobre música quando ela tinha energia, simplesmente segurando sua mão em silêncio quando ela precisava descansar. Acompanhou-a nas consultas médicas, fazendo perguntas técnicas para entender melhor o tratamento, tomando notas para poder discutir com outros médicos no Brasil, sendo uma presença forte e tranquilizadora durante conversas que poderiam ser assustadoras se enfrentadas sozinha. Durante as noites, quando Preta dormia, Gil ficava acordado na poltrona do quarto, tocando violão muito baixinho para não acordá-la, mas criando uma atmosfera musical suave que parecia ajudá-la a descansar mais profundamente. Às vezes, compunha melodias inspiradas na força dela, em sua coragem, em sua beleza interior, que o tratamento não conseguia diminuir. Pai, ela disse numa das manhãs, obrigada por ter cancelado tudo para ficar aqui comigo. Eu sei que você tinha compromissos importantes, mas sua presença fez toda a diferença no meu estado emocional. Às vezes a gente precisa ser cuidada como criança, mesmo sendo adulta. Minha filha, não existe nada mais importante no mundo do que estar aqui com você. Os compromissos profissionais podem esperar, podem ser reagendados, mas os momentos em que você precisa do seu pai são únicos e insubstituíveis. E todos os dias, mesmo quando as notícias médicas eram positivas, mesmo quando Preta estava se sentindo fisicamente melhor, mesmo diante da esperança real de cura completa, Gil repetia como um mantra pessoal: a fé não costuma falhar. Porque quando um pai vê a filha sofrendo, quando ela está lutando contra uma doença que desafia os melhores recursos da medicina moderna, quando o futuro parece incerto apesar dos avanços do tratamento, não há tempo, fama, dinheiro ou distância que impeça o amor paternal de se manifestar de forma total e incondicional. 2 semanas depois, quando os médicos liberaram Preta para voltar ao Brasil com instruções para continuar o tratamento em São Paulo, Gil e ela pegaram o mesmo voo. Durante as longas horas de viagem, ela dormiu apoiada no ombro dele, como fazia quando era criança, em viagens de carro para o interior da Bahia. Ela havia recebido notícias ainda melhores dos médicos americanos. O tratamento estava respondendo muito melhor do que qualquer projeção inicial havia sugerido. Os oncologistas americanos estavam otimistas sobre uma recuperação completa e haviam elogiado a força emocional que Preta demonstrava. Força que, segundo eles, era um fator crucial para o sucesso do tratamento. Mas mais importante que os exames positivos era o que havia acontecido entre pai e filha
naquelas 2 semanas em Los Angeles. A experiência havia fortalecido ainda mais a conexão entre eles. Havia demonstrado que o amor familiar pode ser o medicamento mais poderoso para a alma e havia reafirmado a importância de estar presente nos momentos que realmente importam. Pai, Preta disse durante o voo, obrigada por ter vindo me buscar em Los Angeles. Eu não sabia que precisava tanto de você até você aparecer na minha porta. Às vezes a gente pensa que é forte o suficiente para enfrentar tudo sozinha. Mas descobrir que tem alguém disposto a largar tudo para estar ao nosso lado é um dos sentimentos mais reconfortantes do mundo. Minha filha, há coisas que a gente sabe sem precisar de palavras ou explicações. O coração de pai funciona assim. Quando um filho precisa, não importa se ele pediu ajuda ou não, a gente simplesmente sabe e vai. Hoje, meses depois daquele encontro em Los Angeles, Preta continua seu tratamento no Brasil com uma força renovada e resultados médicos cada vez mais encorajadores. Os exames mais recentes mostram uma redução drástica das células cancerígenas e os médicos brasileiros confirmam as projeções otimistas dos colegas americanos. Mas além da recuperação física, houve uma transformação emocional e espiritual profunda. Preta desenvolveu uma perspectiva ainda mais rica sobre vida, arte e relacionamentos. Suas composições mais recentes refletem uma profundidade emocional que só quem enfrentou adversidades sérias consegue alcançar. Gil, por sua vez, aprendeu que às vezes a música mais importante que podemos tocar não é para grandes plateias em estádios lotados, mas para uma pessoa só, especialmente quando essa pessoa é quem mais amamos no mundo. Aprendeu que ser pai não tem aposentadoria, que o amor paternal se intensifica nos momentos de crise e que a presença física pode ser mais poderosa que qualquer medicina. A verdadeira música do amor não precisa de palco elaborado, iluminação especial ou equipamentos sofisticados. Gil refletiu numa entrevista recente. Ela acontece de coração para coração, de pai para filha, em quartos de hotel ou salas de estar, sempre que alguém que amamos profundamente precisa ouvir que não está sozinho na luta. Recentemente, pai e filha gravaram juntos uma música, que Preta compôs durante o tratamento, chamada Força Maior. A letra fala sobre encontrar coragem em meio ao medo, sobre o poder do amor familiar, sobre transformar dor em arte. A gravação aconteceu no estúdio de Gil, com apenas eles dois violões e suas vozes. O resultado é uma das peças musicais mais emocionantes e autênticas que qualquer um dos dois já criou. E assim, toda semana, Gil visita Preta, ou ela vai à casa dele, sempre levando violão, alegria, esperança e principalmente a certeza absoluta de que, aconteça o que acontecer, ela nunca estará sozinha na batalha. Eles tocam música juntos, conversam sobre a vida, fazem planos para o futuro e celebram cada pequena vitória no processo de cura. Porque esse é o poder transformador do amor paternal. Ele consegue transformar medo em coragem, solidão em companhia, incerteza em fé inabalável de que, juntos, pai e filha podem enfrentar qualquer tempestade que a vida apresente. É um amor que não conhece limites, que não mede esforços, que não calcula custos e que sempre encontra uma forma de se manifestar, quando mais é necessário.